Pergunta número 8, da segunda parte do livro de exercícios de Um Curso em Milagres, comentários de Ken Wapnick. O que é o mundo real? Comentário. A meta final do Um Curso em Milagres é alcançar o mundo real, aonde todo aprendizado conduz e termina quando o sistema de pensamento do ego se desvanece na nulidade. No mundo real, não existe nada mais a ser aprendido, pois o verdadeiro aprendizado é desaprendermos o que o ego nos ensinou. Citação. A função dos professores de Deus é trazer ao mundo o verdadeiro aprendizado. Propriamente falando, o que trazem é, entre aspas, desaprendizado, pois esse é o, entre aspas, o aprendizado verdadeiro no mundo. Manual dos Professores 4:10. Comentário. Quando concluímos esse processo de desaprendizado ou desfazer, o sistema de pensamento do ego simplesmente desaparece, e o que permanece é o estado da mente que chamamos de mundo real. Citação. O mundo real é um símbolo, como o resto do que a percepção oferece, mas representa o oposto daquilo que fizeste. Comentário. No texto, Jesus explica que o termo mundo real é, com efeito, um oxímoro, pois ele não é real. Citação. Existe uma contradição, pelo fato de que as palavras implicam uma realidade limitada, uma verdade parcial, um segmento do universo que se tornou verdadeiro. Texto, capítulo 26. Comentário. O mundo, visto através dos olhos do perdão, reflete a realidade do céu. De forma similar, Jesus nos diz que a santidade não é possível aqui. No entanto, somos solicitados a escolher um instante santo e permitirmos que nossos relacionamentos sejam transformados em relacionamentos santos, o que então reflete a santidade do nosso relacionamento com Deus. Um processo descrito em, entre aspas, o reflexo da santidade. Citação. Nesse mundo, tu podes vir a ser um espelho sem mancha, no qual a santidade do teu Criador se irradia a partir de ti para tudo à tua volta. Podes refletir o céu aqui. No entanto, é preciso que nenhum reflexo das imagens de outros deuses turve o espelho que manteria em si o reflexo de Deus. A terra pode refletir o céu ou o inferno, Deus ou o ego. Tu só tens que deixar o espelho limpo, isento de todas as imagens de escuridão que escondeste e atraíste para ele. Deus brilhará nele por si mesmo. Só o claro reflexo de Deus pode ser percebido nele. Texto, capítulo 14. Comentário. Nós, portanto, somos solicitados a ser um reflexo da santidade ou realidade nesse mundo. Ainda que o mundo real não exista na realidade, podemos pensar sobre ele como real na medida em que ele, entre aspas, representa o oposto daquilo que fizeste. O oposto de tudo o que o ego nos disse que era real. Portanto, é um estado da mente que não contradiz ou se opõe à verdade,
mas gentilmente a reflete. Citação: o teu mundo é visto através dos olhos do medo e traz à tua mente os testemunhos do terror. Comentário: isso é óbvio para nós a essa altura. Nosso mundo vem da culpa, que exige punição. Nós projetamos a culpa e, portanto, acreditamos que merecemos ser punidos pelo nosso pecado. Citação: a culpa pede punição e o seu pedido é concedido. Não na verdade, mas no mundo de sombras e ilusões construído sobre o pecado. O Filho de Deus percebeu o que ele queria ver, porque a percepção é um desejo realizado. Texto, capítulo 26. Citação: o mundo real não pode ser percebido, exceto através de olhos que o perdão abençoa, de modo que vejam um mundo onde o terror é impossível e onde testemunhos do medo não podem ser achados. Comentário: para reafirmar o ponto que enfatizei através da última série de lições, descobrir que estivemos nos agarrando a mágoas indica que nós queremos a meta que a falta de perdão traz: impedir-nos de estarmos com Jesus, entrando no mundo real, e entendermos que tudo isso, incluindo nossas identidades individuais, é um sonho. Para protegermos nossos seres especiais, nós inventamos histórias sobre as pessoas, as coisas terríveis que elas fizeram a nós ou a outros inocentes. Nós arranjamos outras pessoas para compartilharem essa crença, e quanto mais o fazemos, mais certos acreditamos estar, conforme solidificamos nossas defesas contra Jesus e seus ensinamentos. Nunca devemos perder de vista esse propósito subjacente dos nossos julgamentos e doenças. Se o fizermos, nunca seremos capazes de mudá-lo. Um foco central no Um Curso em Milagres, portanto, é nos fazer ver o propósito do ego para tudo. Um propósito equivocado, porque não vai nos tornar felizes. Acima de tudo, o objetivo do curso é nos ensinar que existe um professor que vai nos ajudar a mudar esse propósito do dano para a cura. Citação: o mundo real possui uma contrapartida para cada pensamento infeliz refletido no teu mundo, uma correção certa para as cenas de medo e para os sons de batalha que o teu mundo contém. Comentário: a correção é o Espírito Santo, cuja presença representa a verdade de que a separação de Deus nunca aconteceu. Como o Espírito Santo e Jesus representam o amor de Deus em nossos sonhos, não podemos ser separados deles também. Além disso, se a separação de Deus nunca aconteceu, as dinâmicas da mente separada não poderiam ter acontecido. Portanto, não é como se tivéssemos bilhões de pensamentos felizes e infelizes em nossas mentes. Existe uma ilusão de bilhões, mas na verdade, a mente contém apenas um pensamento infeliz e um pensamento feliz. Enquanto tivermos a ilusão de bilhões de equívocos, no entanto, vamos ter a ilusão de bilhões de correções. No entanto, mais uma vez, existe apenas um erro e uma correção, como lemos nessa importante passagem que já vimos antes.
Citação: Deus deu o seu professor para substituir o professor que fizeste, não para entrar em conflito com ele. E o que ele quer substituir foi substituído. O tempo não durou senão um instante em tua mente, sem nenhum efeito sobre a eternidade. E assim, todo o tempo é o passado, e todas as coisas são exatamente como eram antes que fosse feito o caminho para o nada. O diminuto tic-tac do tempo, no qual foi feito o primeiro equívoco, e todos eles dentro desse único, também continha a correção com C maiúsculo daquele equívoco e de todos os que vieram dentro do primeiro. E naquele instante diminuto, o tempo desapareceu, pois isso foi tudo o que ele jamais foi. Aquilo a que Deus deu uma resposta foi respondido e desapareceu. Texto, capítulo 26. Citação: O mundo real mostra um mundo visto de modo diferente, através de olhos serenos e com a mente em paz. Nele só há descanso. Nele não se ouvem gritos de dor e de pesar, pois nada mais resta fora do perdão. E o que vês é gentil. Apenas cenas e sons felizes podem alcançar a mente que perdoou a si mesma. Comentário: Esse é um estado da mente que percebe o mundo de fora do sonho. Nós vemos o sonho, mas da perspectiva do lar de Jesus, acima do campo de batalha. No entanto, o mundo o puxou para o sonho, como sendo uma de suas próprias imagens, em vez de fazer com que as figuras do sonho fossem refeitas à sua imagem de luz e amor. Quando nos reunimos a Ele no mundo real, não ouvimos gritos de dor e pesar, porque eles permanecem uma parte do sonho. Fora do sonho, ouvimos as pessoas falarem, mas não existem sons a se ouvir. Na verdade, nós, entre aspas, ouvimos as pessoas que ainda escolhem permanecerem adormecidas. Suas dores, vindas da decisão de sonhar, à parte do mundo real. Citação: Que necessidade tem essa mente de pensamentos de morte, ataque e assassinato? Comentário: Esse é o mesmo ponto afirmado na série anterior de lições. Existe um propósito por trás dos nossos pensamentos e experiências de ataque, assassinato e morte. Eles acontecem continuamente em nossos sonhos porque temos necessidade deles. Se o ataque, assassinato e a morte são reais, assim também é o pensamento subjacente de que matamos Deus para podermos viver. Tudo isso prova nossa existência, pois o pecado de destruir o céu foi como viemos a existir para início de conversa. Nossos sonhos pessoais de ataque e morte são fragmentos sombrios dos pensamentos originais de ataque e morte. Nós precisamos que eles sejam reais, porque eles nos tornam reais, que é o motivo pelo qual tantos filmes populares contêm cenas horríveis de ataque e assassinato. Violência, violência e ainda mais violência. Pois todos nós compartilhamos a necessidade de fazer com que o ataque seja uma realidade. Apesar disso,
Quando entendemos que o ódio e o ataque não valem a pena, eles não nos fazem felizes, a necessidade por eles se vai. Assim também, a necessidade de estarmos certos como um ego. Portanto, nossas mentes podem estar quietas finalmente, permitindo que a memória do amor de Deus venha gentilmente à superfície da nossa consciência. Citação: a memória de Deus vem à mente quieta. Ela não pode vir aonde há conflito, pois uma mente em guerra contra si mesma não se lembra da gentileza eterna. Os meios da guerra não são os meios da paz. E o que as pessoas voltadas para a guerra querem lembrar não é amor. Texto, capítulo 23. Citação: o que pode perceber ao seu redor, senão a segurança, o amor e a alegria? Comentário: identificando-nos com o amor de Jesus e a expiação do Espírito Santo, tudo o que conhecemos é a segurança, amor e alegria. Nós experimentamos o que tornamos real em nossas mentes e, portanto, se experimentarmos apenas segurança, amor e alegria, é porque escolhemos a força do amor como nossa identidade e, portanto, estamos para sempre seguros e alegres. Lembre-se das palavras que esclarecem essa distinção. Citação: sempre escolhes entre a tua fraqueza e a força de Cristo em ti. E o que escolhes é o que pensas que é real. Simplesmente pelo fato de nunca usares a fraqueza para dirigir as tuas ações, não deste a ela nenhum poder. E, à luz de Cristo em ti, é dado o controle de tudo o que fazes. Pois trouxeste a tua fraqueza a Ele, e Ele te deu a sua força em lugar dela. Texto, capítulo 31. Citação: o que pode existir que escolhesse condenar, e o que quereria julgar desfavoravelmente? Comentário: o que nós escolhemos condenar e julgar é um aspecto do Filho de Deus que queremos ver como outra pessoa além de nós mesmos. Isso é feito apenas para preservarmos nossa própria imagem fragmentada de separação. Quando essa necessidade se vai, nossa identificação muda do ódio do ego para o amor de Jesus. Não existe mais qualquer ódio para julgar e projetar nos outros. Nós aceitamos, em vez disso, o julgamento amoroso de Deus e, em seu santo nome, abençoamos o mundo, nossa função dentro do sonho. Citação: o tempo para à medida em que a eternidade se aproxima e o silêncio cai sobre o mundo para que todos possam ouvir esse julgamento com J maiúsculo sobre o Filho de Deus. Tu és santo, eterno e íntegro, para sempre em paz no coração de Deus. Onde está o mundo? E onde está o pesar agora? A tua função é preparar-te para ouvir esse julgamento e reconhecer que ele é verdadeiro. Não julgues, pois julgas apenas a ti mesmo e assim adias esse julgamento final. Suas promessas vêm com certeza e garantiram que o seu julgamento
e apenas o seu, de Deus, será aceito no final. É tua função fazer com que esse fim seja breve. É tua função guardá-lo junto ao teu coração e oferecê-lo ao mundo todo para mantê-lo a salvo. Manual dos Professores 15:1. Citação: o mundo que ela, a mente perdoada, vê, surge de uma mente em paz consigo mesma. Não há perigos à espreita em nada do que é visto por ela, pois é benigna e só contempla a benignidade. Comentário: a benignidade é central para aplicar os princípios do Um Curso em Milagres. Ela permanece um ideal impossível enquanto eu acredito que existo por causa da minha falta de benignidade a Deus, existindo à custa de outro. Portanto, eu pratico a benignidade de forma comportamental como um reflexo da decisão da minha mente de ser benigna. Uma lição anterior disse, entre aspas, a benignidade me criou benigno. Livro de Exercícios, parte 1, 67. E então, por negar a benignidade a outro, estou afirmando, abre aspas, eu não sou uma criança da benignidade, pois tal criança não pode existir aqui e quero provar que existo. Uma vez que o semelhante origina o semelhante e ideias não deixam sua fonte, tudo o que eu preciso fazer para provar que sou uma criança da falta de benignidade do ego é não ser benigno com todos os outros. Fecha aspas. Isso nem mesmo tem que acontecer com todos. Uma pessoa será suficiente. Essa, então, é a origem de todos os pensamentos não benignos que nós tentamos justificar por afirmar que alguém mais não foi benigno conosco primeiro. No entanto, com que facilidade tudo isso é deixado de lado quando perdoamos, como lemos nessa passagem familiar e adorável do texto. Citação: a graça de Deus descansa gentilmente em olhos que perdoam, e todas as coisas para as quais eles olham falam de Deus a quem as contempla. Ele é incapaz de ver qualquer mal. Nada há no mundo para ser temido e pessoa alguma é diferente dele. E assim como ele as ama, do mesmo modo olha para si mesmo com amor e gentileza. Ele não condenaria a si mesmo por seus equívocos, assim como não quer amaldiçoar um outro. Não é um árbitro da vingança, nem alguém que pune pecados. A benignidade do seu modo de ver repousa nele mesmo com toda a ternura que oferece aos outros, pois ele quer apenas curar e abençoar. E estando de acordo com o que Deus quer, ele tem o poder de curar e de abençoar todos aqueles que ele contempla com a graça de Deus sobre tudo o que vê. Texto, capítulo 25. Citação: o mundo real é o símbolo de que o sonho do pecado e da culpa terminou e o Filho de Deus não está mais dormindo. Comentário: Jesus enfatiza a natureza simbólica do mundo real pela segunda vez nesse resumo. Ele não é inerentemente real, nem o perdão ou nosso professor de perdão e seu curso que ensina que tudo isso não é real. Portanto, adorar Um Curso em Milagres de Jesus seria totalmente impróprio,
pois deveríamos adorar apenas o Deus não simbólico que nos deu vida. Adoração no sentido da reverência de que Jesus fala no início do texto. Citação: a reverência deve ser reservada para a revelação, por exemplo, Deus, à qual pode ser aplicada correta e perfeitamente. Ela não é apropriada para milagres, porque o estado de reverência é pleno de adoração, implicando que alguém de ordem menor se encontra diante do seu Criador. Tu és uma criação perfeita e deves experimentar reverência somente na presença do Criador da perfeição. O milagre é, portanto, um sinal de amor entre iguais. Iguais não devem se reverenciar um ao outro, pois a reverência implica desigualdade e, portanto, uma reação inadequada a mim, Jesus. Texto, capítulo 1. Comentário: a reverência diz a Deus: eu não sou como você. Você é o Criador, eu sou o criado. Eu não sou Deus, mas uma parte de você que é Deus. Essa é a única verdade e tudo o mais um símbolo. Portanto, mais uma vez, Jesus poderia estar falando de um curso em milagres, dizendo-nos para não colocarmos sua forma simbólica em um pedestal. Em vez disso, demonstramos nosso amor por Ele através da prática da benignidade, pois é assim que vamos alcançar seu propósito de nos despertar dos pesadelos de pecado e culpa do ego para nos encontrarmos no mundo real. Citação: seus olhos despertos percebem o reflexo seguro do amor de seu Pai, a promessa certa de que foi redimido. O mundo real significa o fim do tempo, pois percebê-lo faz com que o mundo do tempo não tenha nenhum propósito. Comentário: o mundo real é a culminação do nosso desaprendizado e, portanto, reflete o amor de Deus. Mais uma vez, não é esse amor com A maiúsculo, porque no mundo real ainda estamos conscientes de que existe um sonho do qual Deus não sabe nada. No entanto, ao mesmo tempo, sabemos que nossa realidade está fora do sonho, que desaparece da consciência quando verdadeiramente sabemos que somos parte do amor de Deus e retornamos ao céu. Citação: o mundo real é a segunda parte da alucinação segundo a qual o tempo e a morte são reais e têm uma existência que pode ser percebida. Essa terrível ilusão foi negada em nada mais do que o tempo que Deus levou para dar a sua resposta à ilusão por todos os tempos e em quaisquer circunstâncias. E a partir de então, ela não mais existiu para ser vivenciada como se fosse o presente. Texto, capítulo 26. Citação: o Espírito Santo não tem necessidade de tempo, uma vez que esse já tenha servido ao seu propósito do Espírito Santo. Comentário: o propósito do Espírito Santo para o tempo é ensinar que não existe tempo. Ele não o fez, nós o fizemos para ferir, e ele agora usa o tempo para curar, ajudando-nos a escolher o instante santo que encerra todo o tempo. Citação: o Espírito Santo interpreta o propósito do tempo como o de tornar a necessidade de tempo desnecessária.
Citação: o Espírito Santo interpreta o propósito do tempo como o de tornar a necessidade do tempo desnecessária. Ele considera a função do tempo como temporária, servindo apenas à sua função de ensinar, que é temporária por definição. A sua ênfase, portanto, recai sobre o único aspecto do tempo que pode se estender até o infinito, pois o agora é a noção mais próxima de eternidade que esse mundo oferece. Texto, capítulo 13. Citação: agora, ele só espera por aquele único instante a mais para que Deus dê o seu passo final e o tempo desapareça, levando consigo a percepção e deixando apenas a verdade para ser ela mesma. Esse instante é a nossa meta, pois contém a memória de Deus. Comentário: nesse último passo, o mundo real em si desaparece. As mentes certa e errada se vão. Na verdade, toda a mente dividida se vai. Tudo o que resta é a verdade, pois estamos no mundo real por apenas um instante a mais, e então Deus se abaixa e nos eleva de volta até Ele. Citação: que melhor maneira de fechar a pequena brecha entre as ilusões e a realidade se não permitir que a memória de Deus flua através dela, fazendo com que venha a ser uma ponte que se atravessa em apenas 1 minuto para alcançar o que está além? Seu Pai quer que ele seja erguido e gentilmente carregado até lá. Ele construiu a ponte e será ele quem irá transportar seu filho através dela. Não tenhas medo que ele possa falhar no que é a sua vontade de Deus. Não tenhas medo de ser excluído da vontade que existe para ti. Texto, capítulo 28. Citação: e, ao olharmos para um mundo perdoado, é Ele que nos chama e vem para nos levar para casa, lembrando-nos da nossa identidade com I maiúsculo, que o nosso perdão restituiu a nós. Comentário: para afirmar esse ponto mais uma vez, se você se perceber guardando mágoas, é porque você não quer voltar para casa, mas em vez disso, quer afirmar sua identidade como uma criança da falta de benignidade e do ódio, em vez da benignidade e do amor. Essa escolha é refletida em seu comportamento aqui. Estar ciente dos seus pensamentos e ações não benignas, portanto, permite que você reconheça que não está sendo realmente não benigno com outra pessoa, mas apenas com você mesmo, por negar seu lugar de direito no reino unificado de Deus e de seu Filho. Nesse ponto de reconhecimento, voltar-se para Jesus em busca de ajuda se torna significativo, pois nasce do seu novo propósito: ser ensinado como voltar para casa e afirmar que a filiação é verdadeiramente sua e sempre foi seu direito de nascença e herança. A conclusão do prefácio do curso encerra lindamente nosso resumo sobre o mundo real, a porta de total perdão através da qual passamos com Jesus para o céu. Citação: o perdão é um meio através do qual nós nos lembraremos. Através do perdão, o pensamento do mundo é revertido
O mundo perdoado vem a ser a porta do céu, porque através da sua misericórdia podemos finalmente perdoar a nós mesmos. Não aprisionando ninguém à culpa, nós nos libertamos. Tomando conhecimento de Cristo em todos os nossos irmãos, reconhecemos a sua presença em nós mesmos. Esquecendo todas as nossas percepções equivocadas e sem nada do passado para nos deter, podemos nos lembrar de Deus. Além deste aprendizado, não podemos ir. Estamos prontos e o próprio Deus dará o passo final em nossa viagem de volta a Ele. Prefácio.